Olá, muito boa noite para quem está chegando. Mais uma live do Diretório Acadêmico Vozes. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Oi, Lívia. Oi, Ellen, Gabi, Ama Caxias. Boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando. Vamos aguardar só mais um minutinho, né, para que o Instagram também entregue a live para mais pessoas. E em seguida a gente já vai chamar a nossa convidada, a Júlia, para essa nossa conversa aqui de hoje. A gente vai falar sobre esse tema bem atual, né? Bem relevante das mídias sociais, a psicologia, tudo que a gente precisa saber de mais importante neste assunto. Eu vou encaminhar aqui a live para as pessoas dos nossos contatos. Boa noite para quem está chegando. Logo, logo a gente já vai começar. Vocês também, pessoal que está entrando, encaminha, usa o aviãozinho ali, encaminha a live para os seus contatos, que aí mais pessoas têm o lembrete e a oportunidade de participar aqui com a gente. Eu acho que a Júlia já chegou. Chegou. Vamos aguardar que já passei, já mandei o convite para ela, acho que tá entrando. Oi, Júlia! Oi, tudo bom? Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, tô te vendo. Tô bem Ei. feliz que você tá aqui. Eu fico muito feliz com o convite. Que bom, né, Júlia? Que bom que é bem legal que a gente é colega de aula, né? Colega de curso. Você teve aqui na psicologia, na FSG com a gente, e agora Sim. você está aí do outro lado, psicóloga, né? Fazendo um trabalho muito legal nas redes sociais, nas mídias também, e atendendo, né? Também, senão você já Sim. está com experiência aí, que daqui a pouco nós, enquanto estudantes, vamos estar lá também. E é bem Aí, legal a gente poder promover esse encontro, né? muito importante, né, Sabrina? Acho que é uma coisa que é difícil a gente. Esse assunto, né? Ele é difícil da gente elaborar ele, porque é um assunto bem. Um pouco até pesado, né, de alguma forma, questão de legislação, né? Então é muito importante mesmo. Isso aí. Então, Júlia, vou só comentar como que surgiu a ideia, né, da gente falar sobre essa temática. Nós, né, todo mundo está sabendo de como se ampliou, né, de como a rede social, nesse período da pandemia, né, a partir de 2020, como se ampliou a possibilidade de atendimentos psicológicos e atividades, não só de atendimentos psicológicos, né, mas outras atividades por psicólogas e psicólogos, pela internet, pelas redes sociais, né, porque o isolamento pediu, né, a necessidade do isolamento pediu que nós ficássemos mais reclusos, mas que se pudesse ter a continuidade, né, tanto do tratamento psicológico, dos acompanhamentos e das atividades. As pessoas também precisavam trabalhar, né? E a gente teve, ainda em 2018, né, uma resolução no Conselho Federal de Psicologia que já regulamentou a prestação de serviço psicológico online. Mas isso, você vai poder falar melhor, né, sobre isso, de 2018 até 2020, tinha, né, pessoas atuando, mas era algo muito pontual. Pessoas que atendiam, psicólogas que atendiam pacientes brasileiros que moravam em outros países, né, e não podia fazer presencial,
ou cidades diferentes, né? E aí, quando veio a pandemia, aí tudo se ampliou e a necessidade ficou muito grande. Aí, em 2020, o CFP publicou, né, uma nova orientação, até anotei aqui, por isso que eu estou olhando para cá, sobre a atuação online, e daí mais direcionada, né, ao cenário e o contexto da pandemia. Então, como esse é um assunto importante, como é um assunto relevante, e no diretório acadêmico, neste ano, do ano passado também, né, mas eu posso falar nesse ano, que é o ano que eu estou no grupo da gestão, tudo que a gente tem feito é online. Né? Não teve nenhuma atividade presencial. A nossa gestão de diretório acadêmico é só online. E a gente se deparou com coisas que nós, enquanto diretório, a gente ficou na dúvida se a gente devia, podia, como a gente falava, o que a gente podia trazer, o que não podia, sabe? E aí que veio a ideia dessa atividade. Então, para começar, eu queria, se você puder, por favor, contar um pouco de você, te apresentar, conta da tua trajetória, né? E como que é o teu trabalho hoje em dia. Aí depois a gente passa para a temática. Beleza. Então tá. Então, meu nome é Júlia Salivieri, né? Eu sou psicóloga, eu me graduei pela FSG em 2019. Eu comecei também em 2019 a atuar com social media. Como que foi, né, esse início? Por que eu entrei nesse mundo? Em primeiro lugar, o meu noivo, ele é designer, né? Então, ele sempre me ensinou muito essas coisas, né? De Illustrator, um pouquinho de marketing, toda essa coisa, né? E eu sempre mexi no Photoshop, assim, meio autodidata. Eu quero mexer, quero aprender, né? Então eu já mexia no Photoshop, ele me ensinou todas as questões do Illustrator e o pessoal começou a querer que eu fizesse, né? Me pedindo orçamento. Ah, quanto é que tu cobra para fazer as redes? Porque eu fazia a rede da empresa onde eu trabalhava, né? Assim, para poder divulgar, para a gente ampliar, né? E o pessoal começou a gostar. Então, eu comecei a entrar um pouquinho, né, nesse mundo e agora, hoje em dia, eu atuo com isso, né, bem forte e bem focado para psicólogos, né? Eu sempre digo, né, quem melhor do que um psicólogo para falar de psicologia, né? Então, e eu continuo, então, né, sempre me aprimorando nessa área e na própria psicologia. Eu e a Sabrina fazemos grupo de estudos juntas, né? E eu faço pós-graduação também. Acho que é mais ou menos isso. E tu atua também na clínica online, no presencial também? Como Sim, que tá? sim. Eu atuo na clínica, eu atendo crianças, adolescentes, jovens, né, mulheres adultas, e presencial e online. Ano passado, né, com toda essa questão da pandemia, muitas pessoas entraram mesmo, né, e começaram a atender online. Eu não era uma dessas pessoas. Eu tinha muito, muito, muito receio, porque eu sou muito uma pessoa do toque, sabe? Do olho no olho. Então eu tinha muito receio de que não fosse funcionar, de que não fosse ser legal. E aí esse ano, né, eu disse não. Vamos testar, né? Vamos tentar. E tá dando super certo, é super legal, né? Eu ainda gosto muito mais do presencial, né? Eu acho que é diferente. E criança e adolescente eu não atendo online, né? Por uma questão de que eu não acho que eu conseguiria dar conta disso, né? Mas, assim, adultos é sensacional, é muito legal. É uma outra forma, sabe? Mas é muito bacana mesmo. Hum, que legal. Eu tive a experiência, então, de a minha psicoterapia passar para o online, né? Era presencial e passar para o online. E é bem isso que tu está dizendo, é uma outra experiência, né? É um outro formato, a terapeuta que eu estava na época, a gente tinha começado no presencial, então a gente já tinha ali a transferência, a gente já estava, né, um tempo juntas, Sim. então foi bem tranquila a transição, sabe? Depois, passou um tempo, eu acabei indo para análise, e daí agora estou como analista, e a gente começou no presencial. E aí, né, deu uma fase ali que a gente não pôde fazer presencial e foi online. E eu senti uma coisa muito interessante que foi a máscara. Porque no presencial a gente tinha que ficar de máscara. E no online eu pude ver ela e eu pude me mostrar sem a máscara. Então foi uma outra experiência, né? Foi um outro contato. Então são Sensacional, todos né?
São todos E vieses que... nem por isso deixa de ser uma experiência legal, né? Não é porque Sim, está online que deixa de ser uma coisa diferente, interessante, né? sim, sim. E a terapia aconteceu, sabe? A gente seguiu e aconteceu de outra forma, né? Mas aconteceu. Então, é bem interessante a gente pensar que esta é uma atividade online na psicologia, é algo que chegou e que não vai ter fim, né? Não vai acabar, não vai. Pelo contrário, talvez agora, com tudo que aconteceu e com todas as experiências que se teve, a gente amplia, né? Cada vez mais. E aí a gente entra na questão mais importante, né? O que que pode, o que que não pode? Porque a gente tem um código de ética que rege toda a nossa profissão, toda a nossa atividade. E não é diferente na atividade online, né? Então, até eu vou fazer uma denúncia aqui, Júlia. A Júlia fez um roteiro tão maravilhoso para essa nossa live Ah, é que organizada! ficou muito perfeito. Então, olha, as contribuições excelentes. Então, vamos começar por essa informação que você trouxe aqui para nós, de por que a gente precisa, que a gente é regido e a gente precisa seguir o nosso código de ética, atividade presencial e atividade online. Bem, primeiramente, eu acho que o nosso código de ética, ele é de 2005, né? Então, ele tá um pouco, né, obsoleto, assim. Mas, no geral, o que ele tem, as especificações que ele tem, são coisas que não saíram de moda, né? São coisas que elas precisam continuar sendo seguidas, né? Porque que existem, então, as regulamentações, as notas técnicas que vêm depois, né? Justamente para não ter que ficar atualizando o código de ética a cada pouco, né? Então, por que a gente tem que seguir o código de ética? Acho que a pergunta é por que a gente tem que seguir qualquer legislação, né? É uma lei como qualquer outra, né? Ela é a lei, é uma resolução número 10 de 2005, né? E se a gente quer ser um profissional, né, responsável, sério, comprometido, né, a gente vai seguir a legislação. E claro, a gente não pode falar de o que é certo, o que é errado, né? Isso está num outro patamar, como são coisas muito subjetivas, não tem como a gente falar de certo e errado. O que a gente pode falar é de ético e antiético. Então, por isso que a gente precisa dessa legislação para a gente se guiar e poder se basear. Uhum. É verdade, verdade. E também, uma vez que a nossa profissão ela é regulamentada e ela é regida por um código que foi estabelecido, foi criado, foi pensado para que nós agíssemos com ética, trabalhássemos com ética, a gente não pode se negar, a gente não pode não saber, a gente não pode não estar alinhado, né, com as normas e as orientações que estão lá no nosso código de ética. Que, por sinal, vieram várias, né? Tem várias resoluções, tem várias notas técnicas, várias orientações posteriores. Mas o código de ética, ele tem a essência do que é o nosso trabalho com ética, né? Isso. Então, a gente precisa ler, precisa conhecer, e eu acho que a gente precisa trazer muito mais para os nossos currículos da graduação também. Mas isso é outra live, É. outra. Mas aí quando a gente fala então de redes sociais, de mídias sociais, né? Porque o código de ética ele rege toda a nossa profissão, mas aí especificamente quando a gente fala das mídias sociais, o que tem lá no código e também nas resoluções, né? Que nos dizem o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Bem, eu também fiz as minhas anotações aqui, porque como são alguns artigos na íntegra que eu peguei, né? Então, também vou dar uma lida por aqui, tá? A questão de, por exemplo, divulgação de fotos, documentos, arquivos, materiais, qualquer coisa em relação aos pacientes, né? É antiético. É antiético a gente estar divulgando, né, esses documentos. Por quê? E aí vem uma série de artigos, né? Por que é importante também, né, a gente estar a par do código? Porque a gente precisa interpretar ele, né? Ele está meio aberto à interpretação, talvez isso seria uma coisa a ser pensada, né? De que ele poderia ser de forma diferente, né? Elaborado de uma forma um pouquinho diferente, porque hoje em dia ele já está muito aberto à interpretação, né?
Então, acho que a gente começa pelo artigo 1º, né? Por que que a gente não pode divulgar esses documentos dos pacientes? Porque o artigo 1º ele fala basicamente de respeitar, né, os direitos do paciente e de auxiliar no bom uso dos materiais de uso psicológico, né? Então, qualquer coisa que a gente utilize e que seja privativo do psicólogo, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, digamos, vou bater uma foto do meu paciente, ele me autorizou, o responsável me autorizou, posso postar? Poder pode. É de bom tom, não é de bom tom, né? Porque, na verdade, o que o É. Código de Ética ele diz, né? Que é vedado ao profissional de psicologia ser conivente ou praticar faltas éticas, violação de direitos ou crimes praticados por profissionais, né? E, então, dentro disso, a gente tem a questão de respeitar o sigilo profissional, que é o nosso artigo 9º, né? Com o objetivo de respeitar a intimidade e confidencialidade do paciente, né? Então, o sigilo ele só é quebrado se houver o risco para o paciente ou para alguém, né, do convívio dele. A partir do momento que Uhum. a gente está publicando uma foto com consentimento, sem consentimento, isso não entra, né, na questão de abrir sigilo, né? Não deveria ser uma coisa, porque aquilo ali é uma questão sigilosa, né? Ninguém precisa saber quem é o teu paciente, ninguém deveria, né, de alguma forma, porque aquilo ali é uma coisa pessoal de cada um, né? E Sim, o e artigo. também as pessoas não precisam saber que eu faço psicoterapia. Às vezes eu não quero que Quiser que as elas pessoas saibam. saibam. Claro, com certeza. E o artigo Uhum. 15º, então, ele fala que a gente deve ser responsável em relação aos arquivos psicológicos, né? Então, todos esses artigos juntos, né, se a gente para analisar, eles nos dizem que não é ético que a gente esteja publicando documentos de pacientes. Ele até, mais para frente, eu vou falar sobre a questão dos grupos, né? Ele abre um parênteses para grupos. Então, a gente pode divulgar, né, algumas questões de grupos que a gente esteja participando ou que a gente até esteja promovendo, né? Mas o código ele é bem específico na questão dos grupos, né? Ele não chega a dizer que não pode fazer essa divulgação, né, para pacientes, de pacientes, né, no caso, mas se pudesse, ele falaria também nessa questão de, mesmo com autorização, a gente poder fazer essa divulgação das coisas dos pacientes, né? Ele só fala isso na relação de grupos, que eu acho que Sim, seria a próxima questão a comentar, assim. sim. Eu fico aqui pensando, então, a gente vê muito no Instagram, no Facebook, né? São as redes que eu habito mais, porque eu sou cringe, né? Ah, eu Então, também. então é onde eu circulo mais. Não da psicologia, né? Não falando da psicologia, mas falando de outras áreas, de outros atendimentos, até outras formas de terapia, porque a gente sabe que existem muitas outras formas de terapia, umas boas, outras não tão boas, né? Fora da psicologia. Mas a gente vê em algumas vezes alguns perfis, algumas postagens do tipo depoimento da pessoa que foi num grupo do WhatsApp, sabe? A escrita da pessoa. Nem isso também não é legal que a gente fique compartilhando. Não existe nada que efetivamente proíba, né? Mas a qualquer momento pode acontecer de o conselho perceber aquilo como uma falta ética, né? Por toda essa questão desses artigos que eu citei, né? Eles podem estar defendendo a questão a partir disso, de todos esses artigos, né? Mesmo que não esteja explícito, né? De alguma forma a gente interpreta que não seria adequado. A gente vê isso, Uhum. né, em outras profissões, às vezes na nossa também, e por não ser proibido explicitamente, não existiria uma questão assim que, nossa, né, não pode. Mas não é Uhum. adequado, né? Não é uma questão que Sim, seria ética. sim, até porque em algum momento pode vir a expor um pouco, né, da porque na escrita tem algo da subjetividade do momento, né, da pessoa e em algum espaço pode vir a ferir algo que é muito, né, do paciente, da pessoa, da relação aí entre psicóloga e paciente, né? Então, Sim. não é aconselhável, não é legal. Não,
na sequência aqui, você trouxe um assunto que, olha, é bem interessante a gente falar sobre isso. Divulgação de estudo, pesquisa, atividade científica, tudo que está relacionado ao conhecimento. Como é que é isso dentro da ética do nosso trabalho? Como eu estava falando antes, a questão de grupos, né, de estudos, que a gente participe ou que a gente promova, né, não existe nada que diga que a gente não poderia, né, fazer essa exposição em relação a isso. O que a gente precisa é que haja concordância do grupo. A gente precisa do consentimento do grupo para que isso seja publicado, para que isso seja, né, divulgado. Em relação a grupos de estudos, né? E a questão de pesquisas, atividades científicas, né, para a produção de conhecimento, desde que haja, né, a questão do anonimato, né? Então, fizemos uma pesquisa, estamos divulgando o resultado, desde que a gente anonimamente, né, não cite ninguém que participou dessa pesquisa, isso é ético, tá? Dentro do que o nosso código fala, né? E o que eu falei, então, sobre os grupos antes, né? Eu até coloquei uma frase aqui. Note que a questão da divulgação anônima ou com a concordância, né? Dos pacientes ou dos responsáveis, ela só se estende para essa atividade de grupos de estudos e não para divulgação de qualquer coisa relacionada aos pacientes, até porque a gente não pode divulgar, né, nada que seja do quesito psicológico dentro das redes, né, para ninguém. Uhum. Se for, então, um grupo terapêutico, não é aconselhado, então, mas na questão de estudos mesmo, né? Isso, mas na questão de estudos. Claro que se houver o consentimento de todo o grupo, né, com um documento escrito, impresso, em 2 vias, assinado, né, tudo para a gente poder se proteger, porque a gente nunca sabe, né, o que pode vir a acontecer. Então, se a gente... É que nem nas escolas, né? Nas escolas, geralmente, quando os pais fazem, né, a matrícula, vem um papelzinho pedindo se autoriza, né, a divulgação de fotos e imagens nas redes sociais. Então, é isso também pra gente, né? Claro que, como eu falei, para grupos, né? A questão do paciente é uma coisa mais individual, mas grupos não se estende tanto assim, né? Uma questão nesse sentido. Entendi. Bem interessante isso, eu não desconhecia, muito importante. Eu fico pensando também qual seria, não sei, né? Qual seria o objetivo, a necessidade, sabe, de muita divulgação de grupos terapêuticos ou grupos, sabe, de atendimento. Eu fico pensando que, sei lá, não seria talvez Não há muito necessário, não sei o necessidade. quanto isso ajuda. Não sei o quanto isso ajuda na divulgação do trabalho da psicóloga, do psicólogo, sabe? Então eu não Na vejo como, verdade, assim, não é uma coisa mesmo. que seja muito necessária, né? Até porque corre o risco sempre de expor as pessoas, né? E, bem, não é uma coisa, né, muito legal. A gente também não gostaria, né, que daqui a pouco fizessem isso com a Sim. gente. Então, não existe uma necessidade, né? Mas acontece de, às vezes, as pessoas quererem. Então, é bom ficar de Sempre pode olho. sempre pode ter algum objetivo. E quando se trata, Júlia, por exemplo, eu gosto de psicanálise, né? Estudo psicanálise e eu quero produzir lá um conteúdo, porque a gente vê bastante isso nas redes de psicólogas, de psicólogos, aquele conteúdo que eu estudo. Como que é essa produção desse conteúdo? Até onde eu posso ir? Ou é livre e aí não tem muito problema? Bem, se a gente for citar alguém, né, se a gente for fazer uma referência, algum estudo, alguma questão, né, que a gente vem estudando, sempre é importante a gente colocar as referências, né, ainda mais quando a gente fizer alguma citação direta, indireta, mas em relação a colocar material, né, coisas, estudos que a gente esteja fazendo, né, científicos ou não, daqui a pouco, né, isso não tem muito uma regulamentação, assim, tão explícita também, né, dentro do nosso código de ética. Então, a gente pode divulgar. O ideal é que a gente utilize sempre a base científica, né, para estar divulgando, mas nada impede que a gente, não sei, pense em alguma teoria e ache alguma coisa, né, desde que a gente deixe claro que aquilo não é uma coisa que foi cientificamente comprovada,
que tem alguma base, né, além do nosso conhecimento, da nossa experiência pessoal. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas, para que elas não pensem que isso é algum estudo ou alguma coisa científica e estejam colocando em prática daqui a pouco, sem que exista, né, uma base verdadeira por detrás. Tem bastante de responsabilidade, né, do que a gente está compartilhando, as pessoas que estão ali nos vendo, nos assistindo, nos seguindo, como se diz, o quanto isso pode influenciar na vida delas, né? Então, é bem importante a gente pensar com responsabilidade sobre aquilo que a gente está compartilhando, até para não compartilhar coisas que sejam inverdades ou que sejam fake news mesmo, né? Porque Isso. isso acontece, né? Então, é importante todo esse cuidado. Teve uma coisa que a Lívia perguntou aqui que estava na minha lista de perguntas e eu ia acabar fazendo logo. Como é que a gente fica com as dancinhas? Que tem As dancinha, dancinhas de TikTok da rede como do é lado que a que a gente não pode mencionar. Bem, gente... as dancinhas, assim, ela não, também não existe nada explícito, né, dentro do nosso código. Não é uma coisa que a gente esteja expondo pacientes, expondo, né, alguém, além de nós mesmos, claro, né? Então, assim, não existe nada que diga que a gente não possa fazer. Obviamente, né, que por sermos responsáveis, né, a gente tem que cuidar um pouquinho com o que a gente está colocando ali, né? Então, bem essa questão de não acabar utilizando isso de uma forma que vá utilizar alguma coisa que não seja coerente, né, que não seja dentro de uma questão científica, muito achismo, né? Ah, eu acho que isso aqui a gente pode, né? Isso aqui, faça para ansiedade isso, aquilo. Mas nada disso é cientificamente comprovado? Não. Se tiver o Uhum. cientificamente comprovado, ok, perfeito, né? Agora, se a gente está no achismo e falando coisas que veio da nossa cabeça, né? A gente tem que cuidar um pouquinho em dancinha de TikTok ou em conteúdo escrito, né? E de qualquer forma. Então, mais ou menos Sim. isso. É uma coisa que está bem alta, né? Está bem acontecendo, assim. A gente vê bastante. E eu fiquei pensando também a importância da gente tomar bastante cuidado para não reproduzir, não reproduzir preconceitos, não forçar ali estereótipos, coisas que possam vir a ser até prejudiciais, né? Nas pessoas que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Sim, e isso, na verdade, é uma questão que eu diria que é até básica, né? Porque o código fala da gente poder seguir as questões dos direitos humanos, né? E isso é uma questão básica dos direitos humanos que, obviamente, a gente não pode ir contra, né? Sim, sim. Mesma coisa para os memes, né? Meme na Também. internet é vida, né? Vamos falar a verdade. Mas, enquanto psicólogas, enquanto estudantes na psicologia, a gente precisa também tomar cuidado que, às vezes, o compartilhamento, a reprodução de memes, às vezes tem um teor de preconceitos, né? E de agressões até a algumas pessoas. Então, eu procuro pensar nisso, procuro, né, fazer uma crítica e acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, porque parece bobagem, né? Parece piada, parece brincadeira, parece divertido, mas às vezes a gente está tocando em questões raciais, questões de classe, questões de preferências afetivas, né? E até de corpo, né? Questões do corpo, da integridade das pessoas, e a gente precisa também fazer essa crítica, né? Porque na mídia, na rede, na internet, tá tudo acontecendo. Mas como que a gente também reproduz, às vezes, preconceitos, estereótipos, né? Sim, e às vezes a gente não se dá conta, né? E ok, a gente vai errar também, né? Ninguém é perfeito, mas a questão é a gente poder pensar um pouquinho antes de colocar aquele conteúdo ali, né? De estar observando ele e pensando um pouquinho, né? Sobre o que ele quer realmente dizer, ao invés de estar reproduzindo uma coisa que, porque tá na moda, então eu também vou fazer, né? Mas o que ele tem ali por detrás? Sim, sim, verdade. Eu preciso fazer uma coisa em casa, né? Sabe, né?
Ai, essa vida do online, essa vida do em casa, né? Rola Trouxeram tantas coisas diferentes pra gente, né? rola umas coisas às vezes. Ai, Júlia do céu. Então, seguindo aqui na nossa conversa, nas suas anotações maravilhosas, você trouxe aqui sobre divulgação de serviços de psicoterapia ou outros serviços, né, que a gente possa realizar. Como que fica? Bem, a questão dos serviços, né? O código de ética ele traz também, né, de uma forma meio enigmática, né, não tão explícita, mas o que ele diz basicamente no artigo 19º, ele diz que ao participar de atividades em veículos de comunicação, o psicólogo deverá zelar pelo conhecimento com base científica e papel social da profissão. Ou seja, esta live que estamos fazendo agora, ela não é baseada no achismo, ela é baseada na questão científica. Bem, então quer dizer que se eu for publicar alguma coisa, eu não posso publicar alguma coisa baseada naquilo que eu penso? Pode, deve, né? Se a tua opinião não ferir os direitos humanos, né? E se aquilo que tu tá trazendo, tu deixar claro, bem explícito, que é uma questão que não foi baseada, né, na ciência, como eu falei anteriormente. Além disso, o artigo 20º, ele traz a questão da promoção dos serviços psicológicos, então, através de qualquer meio, né? Onde ele diz que tem que conter o nome completo do profissional e o número de registro. Então, se é na legenda, se é na bio do Instagram, se é na imagem da publicação, né? Isso tem que conter em algum local e que esteja acessível para o público, né? Além disso, ele diz também, então, que a gente só pode fazer referência a títulos que a gente possua. Então, a gente só é doutor se a gente fez doutorado, né? A gente vê isso de vez em quando, né? Em algumas coisas, então é bem importante a gente deixar isso explícito, né? A gente também tem que desenvolver e divulgar atividades técnicas que sejam regulamentadas pelo conselho. E a gente não pode utilizar preço de serviço como propaganda, ou então previsão taxativa, né, de resultados, aquela coisa de que não, comigo você vai melhorar. Né? Isso não existe, isso não pode. A autopromoção que prejudica algum outro profissional, né? Então, vem comigo porque os outros, alguma coisa. Isso não pode também, né? E atividades, então, que não sejam de atribuição do psicólogo. Isso a gente também não pode fazer. E a gente não pode fazer uma divulgação sensacionalista das atividades que a gente está desenvolvendo, né? Então, portanto, são proibidos expressões e termos como cupom de desconto, promoção, sorteio de atendimento, mencionar os termos preço acessível, custo social, vaga social, desconto, gratuito, valores diferenciados ou reduzidos. Tudo isso não pode. Por quê? Porque esses termos eles podem levar a uma interpretação errônea do que a gente está oferecendo, né? E elas podem, de alguma forma, prejudicar os outros profissionais. Então, o que a gente pode utilizar, né? Depois de tudo isso, o que a gente pode, então, utilizar, né? A gente pode utilizar o termo atendimento social, né? Se a gente faz algum tipo de serviço, né? Que a gente ofereça serviço a um custo mais baixo, a um valor mais acessível, né? É o atendimento social, que a gente pode utilizar conforme o código de ética. Muito interessante, muito importante. Eu estava aqui pensando duas coisas que eu vi muito no ano passado. Esse ano também, mas no ano passado mais, que eu acho que estava aparecendo mais, né, os perfis de serviço psicológico. O número do CRP, olha, não vejo com muita frequência. Ó, eu não vejo mesmo. Até há um tempo atrás, né, fiz umas pesquisas e não via muito, não. Acho que a maioria das pessoas talvez não saiba, né? Sim, Essa pode ser, informação. pode ser. Mas nem que ele esteja na bio, sabe? Na bio do Instagram, né? Ou na descrição lá na página do Facebook. Isso tem que estar em algum lugar acessível, né? Não necessariamente na postagem em si. Claro que se estiver na postagem é muito mais fácil, né? Para as pessoas poderem estar vendo o registro, né? E percebendo que é um profissional registrado que pode estar atuando. Mas não necessariamente, né? Mas eu também, eu vejo pouco isso nas publicações, nos perfis, né?
sim, sim. Outra coisa que eu fiquei pensando, no ano passado eu vi postagens, não foram tão poucas assim, sobre atendimento a baixo custo, sabe? Sobre até sorteio de sessão. Eu já vi no Instagram. Sorteio de uma sessão grátis, sabe? Na época eu Sim. não sabia, mas Uhum. se eu vir algo assim, eu posso fazer uma denúncia? Pode fazer uma denúncia através do e-mail do CRP, pode e deve, né? Porque é uma questão da gente estar seguindo a legislação, né? E como diz ali, a gente não pode ser conivente com uma falta ética de outro profissional, né? Então a gente tem que sim denunciar. E daí, tu sabe nos dizer como que fica? O CRP vai apurar? Tem algum processo? Como é que segue depois essa denúncia? Bem, dependendo daquilo, né, que eles perceberem como falta ética ou não, eles vão te responder dizendo que eles vão estar prosseguindo com alguma investigação em relação a isso, ou caso eles pensem que não é uma falta ética, eles vão te responder dizendo que aquilo, né, está amparado por lei, né, ou de alguma forma eles vão poder te dar uma resposta em relação a isso. Mas se for realmente uma falta ética, eles procedem com uma investigação em relação a isso e eles notificam o profissional que está cometendo essa falta ética. Se o profissional permanecer cometendo essa falta ética, então eles entram com um procedimento ali, né, um processo para estar apurando os fatos e dar uma multa, né, para esse profissional. E a pessoa pode ter o registro cancelado? Pode, dependendo da gravidade da falta ética que ela está cometendo, ela pode ter o registro suspenso por um tempo, né, ou cancelado. Interessante, que importante. Não sabia disso também. Para te ver, né? São coisas que não estão talvez disponíveis com tanta facilidade na mídia para a gente saber, né? Até eu sei que o CRP, o CFP tem o site lá e tem todas as informações lá. Mas eu não sei como que isso chega nas pessoas. Eu não vejo muita gente falando sobre a importância desses cuidados com a ética e com os regulamentos nas redes sociais. Tu tem, sabe? Tem profissionais, pessoas falando sobre isso. Eu não recebo muito essa informação. Eu conheço e eu indico muito o perfil da Marina Tavares, que ela é psicóloga. Acho que ela é de São Paulo, eu não tenho certeza agora. Mas muito do que eu aprendi sobre o código de ética foi com ela. Eu não vou saber agora o arroba dela, é psicóloga Marina Tavares. Se vocês procurarem na internet, tem ela lá. Ela é muito boa, ela fala muito sobre essa questão e ela traz questões bem relevantes. E eu acho que uma coisa bem importante da gente mencionar, né, que eu ando vendo muito, muito, muito frequente, é a questão das pessoas terem muitas críticas em relação ao conselho, né, federal e regional. Muitas críticas. E acho isso sensacional, porque a gente tem que estar, né, atento àquilo que quem está nos representando está fazendo, né? A gente tem que estar atento a isso. Mas eu também acho que, por um outro lado, algumas coisas a gente tem que pensar um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, o nosso código de ética, né? Eu vejo muita gente falando mal do nosso código de ética. Mas, assim, se a gente pegar ele na íntegra, ler ele, as coisas que tem ali são coisas básicas de um profissional comprometido, dedicado, responsável, né? São coisas, assim, básicas que a gente tem que seguir. E, claro, às vezes a gente não tem acesso a isso, porque às vezes a gente lê, aí depois não lembra, né? São coisas que a gente tem que estar constantemente se lembrando, né? Toda essa questão do atendimento social e tudo mais. Então, a gente tem que estar constantemente pegando o nosso código, dando uma olhadinha se a gente tem algum tipo de dúvida, né? E seguindo esse pessoal, né, no Instagram, que eles deixam a nossa vida muito mais fácil, né? Eu fiz algumas publicações, acho que foi no início do ano passado, relativas à simplificação do código de ética. Então, eu falei com uma linguagem mais acessível o que o código de ética quer dizer em cada um desses artigos, né? Em cada uma desses princípios que ele traz, né? Eu acho que é isso, a gente poder interpretar o que está ali, entender, compreender, para poder colocar em prática.
Porque também não adianta a gente ler e daqui a pouco não entender o que está sendo dito ali, né? A gente precisa tirar essa dúvida, tá? Mas o que é isso? Né? Nessa prática que eu vou ter, eu tenho uma dúvida. O que eu faço? Eu ligo pro conselho. O conselho está super... Às vezes eles não atendem, né? Nessa pandemia agora, em função de toda a demanda que eles devem estar tendo, né? E acho que os horários estão reduzidos também. Mas quando tem uma dúvida, eu mando um e-mail para eles, né? Faz uma ligação, pergunta, né? Não age sem perguntar antes, porque isso pode dar muito problema depois. Sim, sim. E é isso aí, a gente tem que demandar, né? Tem que demandar o conselho, tem que participar do conselho regional, tem que participar do conselho federal, porque são os órgãos que regem a nossa profissão, que determinam e que regulamentam, que fiscalizam aquilo que a gente está fazendo, e também são órgãos que estão aí para nos prestar apoio, né? Com certeza. Informação, apoio, tem muita coisa mesmo nos sites. Mas mesmo assim, algumas coisas, como você disse, dependem da interpretação, né? Às vezes tá vindo uma linguagem que pode ficar uma certa dúvida, uma interpretação meio dúbia, então a gente precisa demandar mesmo os conselhos, né? Entrar em contato, ligar, mandar e-mail, né? Para conseguir esclarecer as dúvidas. Você falou uma coisa que eu vou repetir e é importante a gente ter isso muito em mente. Se a gente estiver informado, a chance de errar diminui, né? Então, vamos buscar informação, com certeza, né? Se não, Isso. direto com o conselho tem... Até depois eu vou falar contigo para você me passar esse arroba aí, que eu quero seguir Sim. ela também, Sim. para acompanhar. Daí, Julia, quando a gente fala em outras atividades, se eu tiver uma outra profissão, eu, por exemplo, antes de estar na psicologia, eu sou formada em administração e sou bancária, então eu tenho uma outra profissão, né? Eu posso divulgar isso junto com o trabalho que eu faço, ou vou vir a fazer na psicologia? Então, depende. Depende muito, porque o que o código de ética nos traz, né, ele também não traz de forma explícita, né? Então, tá muito aberto para interpretação. Mas se for alguma coisa complementar aos nossos serviços e que esteja legalizado, né, no exercício psicológico, a gente pode. Por exemplo, eu sou psicóloga e também eu faço social media para psicólogos, né? Primeiro que eu faço para psicólogos, então é uma questão bem voltada para este público, que é o público que, inclusive, faço parte, né, da profissão. Então, não existe uma regulamentação, uma nota técnica, uma resolução que menciona que eu não posso fazer um gerenciamento de mídias sociais e divulgar isso junto com o meu perfil de psicóloga, porque eles são complementares e porque, né, social media não é uma profissão regulamentada de forma formal, né? Não existe uma formação de social media. Geralmente tu faz um curso, tu faz uma formação, mas não existe uma graduação, né? Então são coisas que podem ser complementares e que ali não tem nada que impeça. Agora, por exemplo, né, a prática da reversão sexual, digamos. Ela é uma atividade, ela tem uma regulamentação que diz especificamente que o psicólogo não pode realizar, não pode praticar, né? Então, assim, nada impede que ele faça isso, né? E que ele divulgue esse serviço de reversão sexual num outro perfil, né? Não atue com isso junto com o serviço de psicólogo. Nada impede, até porque ano passado, acho que foi 2020, o STF disse que era só os psicólogos que não poderiam fazer isso e que se outra pessoa quisesse fazer, poderia, né? É aquela coisa, né? É de bom tom? Não. Né? A gente sabe que não, porque aí tá ferindo os direitos humanos, né? Mas, enfim, o nosso Exato, código de ética, né, fala sobre a questão dos direitos humanos. Agora, tu quer fazer isso, né, a outras parte profissões. ali, isso. Aí tu olha o código de ética da outra profissão, então, né? Mas, assim, outros exemplos, né, são profissões da área da saúde, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, a própria enfermagem, né? Apesar de elas terem uma ligação com a saúde, porque elas são da área da saúde, né? Elas não se ligam
diretamente a prática da psicologia. Então, ao contrário, por exemplo, da psicopedagogia, da própria pedagogia, né? Sou professora, sou psicóloga, posso divulgar isso junto porque são coisas complementares, né? São coisas que dentro da minha atuação eu vou poder estar utilizando esse conhecimento, né? Uhum. Uhum. Bem legal. E eu fiquei pensando aqui, e quando se trata de técnicas que eu estudei, desenvolvi, aplico na minha atividade, por exemplo, escrita terapêutica, arte terapia, como que essas são atividades que, enquanto psicóloga, eu posso desenvolver, né? Como que fica? Eu posso trazer isso na minha rede? Como que é? Sim, porque essas questões elas são diretamente ligadas à psicologia, né? E não existe nada que diga, né? Não existe nenhuma regulamentação que diga que a gente não pode praticar isso, né? Até tem um caso bem interessante de uma psicóloga de Florianópolis. Eu não vou me lembrar o ano, mas ela praticava, né, no consultório dela, psicologia transpessoal. E ela foi acusada de estar praticando isso de forma ilegal, porque não existia nenhuma regulamentação que dissesse que aquilo ali era uma prática, né, aceita. E o irônico desse caso, assim, é que quem instituiu e criou os conselhos de psicologia foi um psicólogo que ele era um psicólogo transpessoal, né? Ele atuava com psicologia transpessoal. Então, claro, depois, né, com todo o julgamento, enfim, ela foi, apesar de ter sido advertida, foi tudo retirado, ela pôde continuar atuando, né? Porque não existe nada que diga que aquilo ali não é, né? Existem estudos, existem bases científicas que dizem, né, que aquilo ali, para alguém, em algum momento, dá certo, né? Então, Uhum. sim, se ela se baseia nessa teoria, ela pode praticar e ela pode divulgar, né? Agora, é como eu falei, outras questões que existe a regulamentação, né? Ou que elas não estão diretamente ligadas à psicologia de forma direta, aí a gente já não pode divulgar no mesmo perfil, né? Então, se eu sou fisioterapeuta e psicóloga, não posso atuar nessas duas coisas junto, fazer psicoterapia enquanto eu faço a fisioterapia na pessoa, né? Não posso. E também não posso divulgar no mesmo perfil. Né? Não posso divulgar, eu faço psicologia e daí também fisioterapia, escolha o que você quer. Não posso. Combo. Combo. Psicoterapia mais terapia por R$ 119,90. Isso, não. Olha, a gente está brincando, mas sabe que pode acontecer, né? A gente Rindo de pode sim. nervosa. É. É. A internet, como a gente sabe, né, é uma terra sem dono, né? Não é mais uma terra sem lei, mas é uma terra Não, sem dono. Então, pode acontecer muita coisa mesmo, né? E também não é porque tem lei, porque tem regramento, que que algumas não coisas acontece. não vão acontecer, né? É. A Lívia escreveu aqui, monte seu biquíni. Eu Então, queria né? ler Aham. Então, Queria ler um comentário aqui da Vanessa. A Vanessa é nossa prof, né? Ela escreveu assim: Júlia e Sabrina, excelente conteúdo, consistente e de fundamental importância. Parabéns pela iniciativa tão valorosa. A Vanessa é uma que lindo. entusiasta, né, da Sim, gente enquanto estudante. exato. Sempre Obrigada, apoiando. Vanessa. Uhum. Ah, depois, Júlia, você trouxe também um outro ponto bem importante, que é quanto ao posicionamento das psicólogas, dos psicólogos nas redes sociais. A gente pode, não pode? Como que funciona? Bem, isso é uma questão que é muito, muito delicada, né? Mas a psicologia ela é uma ciência, né? E ela não é neutra, ela não é imparcial, né? A partir do momento que a gente escolhe ser neutro, a gente está escolhendo. A gente não está sendo neutro, né? Isso é uma questão bem importante. Então, assim, acima de tudo, a gente tem que ser, né, um profissional responsável, né? A gente tem que levar em consideração o primeiro princípio ético da nossa profissão, que é toda aquela questão de levar em consideração os direitos humanos e praticar isso, né?
praticar as questões dos direitos humanos, liberdade, dignidade, né, a igualdade, a integridade do ser humano. Então, assim, apoiado nos valores dos direitos humanos, né, o que a gente tiver divulgando, né, de opinião, enfim, tem que estar baseado nisso, né? Eu não posso estar como profissional bem, como ser humano, eu diria, né? A gente não pode estar falando, né, sobre questões racistas, né? Questões racistas, questões de LGBTfobia. A gente não pode isso, né? Não só como profissional, como ser humano, né? Então, assim, tudo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala, né? Ela é outra legislação. Ela tá ali também para ser seguida, né? E a outra questão também é que nós, como profissionais, está escrito isso no Código de Ética, nós temos que ser contra quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Princípio 2, né, do nosso código. Então, tudo que tenha relação a isso, né, a gente não faz. A gente não fala, a gente não faz, né? Se a gente pensa, bem, aí é outros 500, né? Mas a gente não faz, né? O que é proibido e está no nosso código de ética é induzir. O induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, né? Orientação sexual, toda a questão preconceituosa, né? A gente não pode induzir. O que é induzir? Induzir é provocar. Induzir é dizer, olha, vocês têm que pensar que nem eu. Não, isso a gente não pode, né? Mas enquanto opinadores de forma consciente, sim, isso é permitido ao psicólogo, né? E isso, inclusive, é uma questão assim que algumas coisas acho que a gente não pode, né, se calar diante de algumas coisas, né? É uma questão também de direitos humanos. Sim, sim. É interessante, Júlia, que se a gente pensar que o primeiro princípio diz que o nosso trabalho precisa estar alinhado com os direitos humanos, significa que há um posicionamento. Não há nenhum tipo de neutralidade nisso. E quando você diz assim, o não se posicionar já é estar posicionado, a gente cai num risco de dizendo, né, que está neutro, não está se posicionando, ficar do lado da opressão, de quem oprime. Exato. Porque se eu não sou contra a opressão, eu tô conivente. Né? Eu penso assim, a gente já fez uma live sobre isso, que a gente falou sobre política, e vejo que na nossa profissão não há possibilidade de a gente não estar posicionado, porque o nosso código lá no primeiro princípio, no início, no comecinho, diz que a nossa profissão está alinhada com os direitos humanos. Então, estamos posicionados. Né? Exatamente. E é essa linha que a gente tem que seguir. Isso. E eu acho que, assim, existe uma confusão, né, muito, muito, muito grande em relação à questão de política e político, né? As pessoas acham que quando a gente toma um partido em relação a alguma opinião nossa, né, política, então qualquer coisa que a gente faça é política. A minha decisão de levantar hoje de manhã da cama foi uma decisão política, né? O problema é quando as pessoas acham que porque a minha opinião política é uma, então é a minha opinião sobre políticos, né? E eu acho que essa é a maior questão que está em relação à política, né? No nosso meio, na nossa rede social hoje em dia, né? Por isso que a gente tem que pensar sobre isso, falar sobre isso, né? Até em 2018, quando eu fui presidente do diretório acadêmico da FSG, né? Eu queria ter promovido um evento em relação à diferença entre política e político, né? E toda essa questão por detrás, que o pessoal acho que fez em 2019, né? Mas por quê? Porque em 2018 estava muito em alta toda a questão do ninguém larga a mão de ninguém, né? Vamos ficar juntos, etc. E eu ouvi coisas que, sinceramente, assim, quebraram o meu coração, né? Pessoas dizendo, a gente não vai ser político, a gente vai ser psicólogo, né? Então,
peraí, até onde, né, que isso faz sentido? Né? As nossas escolhas são políticas, a questão de escolher ficar quieto em algumas situações, e claro, não em todas, porque eu acho também que existe uma generalização de tudo, né? Então, tá acontecendo isso, como é que tu não se posicionou? Como é que tu não postou nada? Vamos postar, né? Não, eu acho que não existe uma obrigação da gente postar. Mas eu acho que se a gente quer fazer alguma diferença, né, e quer dar a nossa opinião e dar a oportunidade das pessoas refletirem sobre aquilo que está acontecendo, a gente se posiciona, né? Agora, se a gente não se posiciona, a gente está sendo omisso também, né? Em algumas situações. E a omissão Sim. é a gente estar a favor da opressão, né? É. E eu acho também, Júlia, que junto com isso, até eu já vi bastante pessoas que estudam do tema, né, e falando, tem uma confusão, eu acho, também entre a neutralidade ali, da clínica, né, do atendimento clínico, do setting terapêutico e posicionamento. Né? São coisas que são diferentes. Sim, elas Ali, se misturam muito, né? Às exatamente. vezes. Enquanto psicóloga e paciente ali, existe sim, né, uma atuação que tem ali uma neutralidade que é necessária, mas mesmo nesta atuação vai ter o meu posicionamento, porque eu estou me posicionando nos direitos humanos daquela pessoa. Então, posicionamento e neutralidade na clínica, né, no atendimento, são coisas diferentes. Isso, E a gente precisa tomar isso como base também, né? E na rede social também, com certeza. isso, perfeito. Júlia, olha só, a conversa tá muito boa. Tem mais umas coisinhas aqui que você anotou que eu queria que você comentasse, que eu acho que vale bem a pena, que você trouxe alguns aspectos, algumas dicas, algumas ideias sobre o social media mesmo, sobre como eu me mostro, como eu mostro lá minha cara. Eu fico pensando na minha rede social, sabe? Hoje eu sou estudante, então eu tô podendo experimentar, tô podendo circular, não sem observar a ética, porque eu também, enquanto estudante, todos nós, enquanto estudantes, já estamos ali sob a regência do nosso código de ética. Então, tudo que a gente falou aqui que vale para psicóloga e para o psicólogo, vale para estudante também, né? Isso. Então, mas mesmo assim eu tô podendo experimentar, né? Tô podendo conhecer. E daí você trouxe umas ideias, umas dicas, coisas que você possa fazer. Como que é isso? Bem, semana que vem, acho que é no dia 7, se eu não me engano, eu vou estar lançando um e-book no meu perfil, gratuito, com muitas dicas, né, sobre as questões das redes sociais. Mas ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque são redes sociais estratégicas, mas humanizadas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar, divulgar mais e deixar mais claro, né? Porque a rede social ela não precisa ser um fardo pra gente. Ela não tem que ser um fardo pra gente. Né? Então, utilizar a estratégia, utilizar a técnica, né, para a gente estar divulgando e principalmente se basear no nosso código de ética, são coisas muito importantes. Mas eu acho que acima de tudo é o afeto, né? O afeto ele faz toda a diferença, né, na nossa atuação como profissional, né? E, consequentemente, se a gente é afetuoso e a gente demonstra isso, né, e humaniza o nosso trabalho como psicólogo, a gente também pode fazer isso na divulgação dos nossos serviços, né, de informações e de conteúdo. Então, assim, a questão estratégica, ela é muito importante, muito, muito, muito importante, sim, porque é baseado numa ciência, né, é baseado em alguma teoria, né, então ela dá certo. Dá certo para todo mundo? Não, óbvio que não, né? Assim como nós somos pessoas diferentes, as pessoas, o nosso público, né? Ou a nossa persona, o público-alvo, como a gente quiser chamar, né? A pessoa que está ali do outro lado, ela também é um ser humano com subjetividade. Então, quer dizer, eu vou atingir todas elas, todas as pessoas da mesma forma? Claro que não, de forma alguma, né? Então, a gente se baseia em estratégias, né? Em técnicas cientificamente comprovadas, mas que em algum momento podem não funcionar para algumas pessoas, né? Então, algumas dicas que eu trouxe e que eu acho bem importante é a questão de conversar, de interagir, de conhecer o teu público. Não é só fazer, né, o que a gente chama de persona, quem é o teu público, o seguidor ali,
né? A gente tem que conhecer quem é o nosso público seguidor, mas não basta a gente ter os nossos seguidores, né? A gente tem que conhecer eles de verdade. Quem é que tá ali apoiando a gente, quem é que tá ali, né, compartilhando o nosso conteúdo recorrente, né? Quem é que tá ajudando a gente também a divulgar, se divulgar, né? Então, e para quem que eu tô querendo passar esse conteúdo, né? Porque às vezes a gente utiliza uma linguagem diferente, né, para cada público. Então, assim, a gente não vai falar, digamos, a gente atende homens adultos de 40 anos, tá? Esse é o meu público que eu vou atender a partir de agora. Então, eu não vou falar nos meus posts, e aí, galerinha, fala aí, né? Eu não vou falar assim, porque o meu público vai olhar e vai dizer o quê? Né? Então, essa é uma questão estratégica, né? Mas existe toda a questão da humanização por detrás disso. Não é porque eu não posso falar nessa linguagem que eu também não posso demonstrar afeto e me conectar com essa pessoa que está ali por detrás, né? Eu acho bem importante a gente ser consistente e coerente com o que a gente fala, né? Em relação ao conteúdo e em relação também à nossa identidade de marca, né? Porque, assim, a gente sabe que existe a neurociência, né? E que a neurociência, ela explica toda essa questão. O que o olho vê primeiro quando olha, né, o teu perfil, a tua imagem, a tua fotinho, né, o teu logotipo. Eu tenho algum conteúdo no meu Instagram sobre isso e tem também no e-book vai ter sobre isso, essa questão da neurociência, né, das cores e da questão dos logotipos, né? O que o olho bate primeiro, o que aquilo está transmitindo para as pessoas. E, de novo, isso é subjetivo também, de alguma forma, né? O cérebro, ele funciona de alguma forma semelhante, mas existem as subjetividades, as experiências anteriores que a gente passou, né? Então, existem também algumas coisas que fazem com que as pessoas se lembrem do nosso conteúdo um pouquinho mais fácil, né? Então, assim, a gente usa sempre a mesma fonte, a pessoa já vai identificar, olha, aquele ali é o post da Júlia, né? Ela já vai estar reconhecendo aquilo de primeira, né? E a questão da autenticidade, né? Da gente ser verdadeiro com a gente mesmo, não é nem só com o outro, né? É com a gente ser quem a gente é ali, né? E poder estar transmitindo isso para as pessoas de alguma forma, né? Ser fidedigno, ser honesto, né? Ser genuíno. Então, a gente não precisa ficar fazendo de conta que a gente é alguém que a gente não é. Né? As pessoas percebem, isso é uma coisa que é perceptível, né? A gente não precisa disso. E aí tem aquela coisa, né? Eu preciso aparecer para que o meu conteúdo seja entregue, para que as pessoas curtam, compartilhem e etc. Não, a gente não precisa aparecer, né? Existem estudos que dizem que, né, as pessoas se conectam um pouquinho melhor se tu aparecer, se tu botar imagem, enfim, né? Mas assim, de novo, né? Depende do teu público, depende da pessoa, depende de ti. Se tu é uma pessoa mais introspectiva na vida real e que não gosta de tirar foto, tu não vai estar ali botando foto, fazendo vídeo, etc, né? Porque aquilo não é da tua essência, né? Então é uma coisa... é uma coisa importante da gente tá pensando, né? A questão... Imagino eu fazendo dancinha. Não. Isso, exato, entende? Não é da tua essência. Por que tu vai estar fazendo aquilo para ganhar engajamento, para ganhar like? Eu acho que não é essa, né? O nosso intuito dentro da rede. Né? A gente precisa do engajamento, a gente precisa, né, trazer o paciente até o real pra gente. Sim, a gente precisa, né? Mas para isso a gente não precisa fazer peripécias que vão deixar a gente se sentindo mal, né? Não precisa ser um fardo, né? Eu não preciso estar... Meu Deus, eu tenho que pensar que semana que vem eu tenho que fazer a dancinha. Não precisa, né? Se tu não gosta, tu não precisa. Se tu gosta, ok, né? É uma escolha tua, ótimo, que bom, né? Mas se tu não gosta, não é uma regra. Não existem regras, né? Em relação a nada na vida. Nem a receita de bolo, né? A gente pega a receita de bolo ali na íntegra. A gente faz exatamente como tá escrito ali e o bolo fica uma porcaria. Então nada é, né? Exatamente como tá escrito. Algumas coisinhas, então, né? A questão de cuidar um pouquinho os erros de português. A gente, óbvio, a gente se equivoca, né? A gente tem o nosso erro principal, que se chama corretor automático, né? Então, claro que vai acontecer, né? Mas, assim, eu vejo coisas tipo trocar o mas e o mais, né? São coisas básicas, assim, que a gente tem que cuidar um pouquinho para estar entregando um conteúdo, né?
de relevância e que realmente seja, né, uma coisa que as pessoas consigam ler direitinho, né, enfim, e compreender, né. A questão que eu gosto muito, e eu faço muito, que é reciclar os nossos materiais, os nossos conteúdos. Então, tu tem ali daqui a pouco algum estudo, né, que tu fez na faculdade, e tem que cuidar também a questão da autorização, porque a gente pode ter, né, algum trabalho em grupo, alguma coisa assim, a gente precisa da autorização para estar publicando isso ali nas redes sociais, né? Mas se a gente tem algum trabalho, alguma coisa que a gente fez na faculdade, pega aquilo ali, dá uma olhadinha, enxuga um pouquinho, né? E utiliza na tua rede se é algum assunto relevante que tu gosta de falar, né? Isso é reciclar conteúdo. Ou então pegar alguma coisa, né? Alguma postagem que tu escreveu e daqui a pouco transformar em outra coisa, em outro tipo de conteúdo, num e-book, né? Num vídeo. Reciclar o conteúdo é muito legal, porque nem todo mundo vai receber o nosso conteúdo, né? Então daqui a Sim. pouco a gente E às tá... vezes chegam outras pessoas, né? Isso, exato, isso. Exatamente isso. É, a questão de terceiros, né, sem atribuição. Então, tá compartilhando coisa, tirando o arroba das pessoas, né, ou pegando coisa na internet e postando sem a devida autorização, né, ou, enfim, a referência, né. Isso é proibido por lei, né, não é pelo código de ética, mas é por lei. Então, tudo que a gente reposta, a gente tem que colocar a referência, né, e existe um aplicativo que eu gosto muito, que é o Repost. O Repost, tu vai lá, copia o link do post da pessoa e no Repost ele marca a pessoa, coloca o devido crédito, tudo direitinho e tu consegue postar no teu Instagram, né? Então ele é bem Uhum. bacana, bem interessante para quem, né, gosta do conteúdo e quer replicar, né, no seu feed. Uhum. Conceitos técnicos. Acho que a gente tem que simplificar um pouquinho os conceitos técnicos, né? Porque algumas pessoas que vão ler, e principalmente se é o teu público, né, o teu futuro paciente, essa questão dos conceitos técnicos, eles têm que estar simplificados, né? Porque o público precisa entender do que tu tá falando, né? E eu acho muito legal também a gente desmistificar algumas coisas dentro, né, das nossas redes, já que a gente tem, né, essa possibilidade, vamos fazer isso, né? Eu tenho um quadro no meu Instagram que é o Psiconário. Então eu trago como um dicionário ali, né, alguns termos da psicanálise. Porque a psicanálise, existe muitos mitos, né, em relação a isso. Para Freud tudo é sexo. Não, né? O que é a diferença entre o sexual e o sexo? Né? Então, todos Uhum. esses conceitos da psicanálise, o que eles significam realmente, né? E a gente só descobre isso quando a gente acaba estudando um pouquinho mais a fundo isso, né? Acho que é importante. A questão que eu acho sensacional que as pessoas às vezes acham que tem uma regra para isso, né? A questão do perfil profissional e perfil pessoal. Preciso ter um de cada, né? Preciso, ou posso, né, juntar os dois. E aí não existe uma regra, não existe receita de bolo, não existe. É o que for melhor para ti. Tu tem tempo para estar gerenciando as duas redes, né, os dois perfis? Tu tem vontade? Né? Até onde tu tá disposto que as pessoas saibam de ti, tu posta muito de ti, tu não posta muito de ti, né? Qual que é o teu intuito com aquilo ali, né? Então não existe receita de bolo em relação a isso também, né? Planejamento de postagens. Eu sou virginiana, né? Então, assim, para mim isso é muito importante, né? Mas, claro, a gente não consegue, às vezes, se planejar, né, de uma forma tão, né, antecipada. Então, ok, a gente faz o que dá, né? Acho que foi hoje, ou vai ser amanhã, que eu vou colocar o link na minha bio de um cronograma para vocês utilizarem, baixarem de graça, né? Um cronograma para vocês utilizarem e ir colocando ali o título da postagem, a legenda, organizar tudo direitinho e ter isso aí, né? Para irem postando conforme vocês querem. Eu acho que é importante Amém. também a gente mencionar. É importante a gente mencionar que existe, né, o gerenciamento do Facebook, que ele deixa que a gente faça programação de postagens no Instagram e no Facebook, de graça, né? Ele só ainda não tem para History. Algumas pessoas estão conseguindo fazer para History, mas nem todo mundo. Então, é uma coisa legal, porque aí, tô com a ideia, eu faço post e já programo, né? Para quando, seja lá quando eu quiser postar,
até para alguma data comemorativa, para mim não esquecer de fazer essa postagem, né? Então é bem legal a gente poder programar isso, né? Acho também, e acho com base científica, que postar por postar, né, é inútil. Assim, eu vou postar porque eu não postei nada hoje, né? Vai, qualquer coisa. Não, então não posta, né? Por quê? Porque isso acaba trazendo, né, um conteúdo meio irrelevante, meio superficial, às vezes, que as pessoas vão olhar e vão dizer, bah, essa pessoa, né, posta umas coisas assim meio aleatórias. E aí, quando elas verem um próximo post teu ali, elas vão olhar e vão dizer, ah, deve ser algum post aleatório. Vou passar, não vou nem olhar, né? Mesmo que não seja, mesmo que seja alguma coisa relevante, alguma coisa importante, né? Porque as pessoas têm essa questão de olharem, né? E perceberem aquilo e fica na cabeça. Né? Então, se é para postar por postar, então a gente não posta, a gente pensa um pouquinho e elabora alguma outra coisa mais relevante, né? A questão dos nossos serviços. Os nossos serviços, né? Com base em tudo que a gente já falou, é importante a gente deixar eles bem claros, né? Quais são as nossas especialidades, qual é o público que a gente atende, porque daqui a pouco chega muita gente, né, que não vai saber o que tu faz, daqui a pouco tu nem atende na clínica, tu é, não sei, psicóloga organizacional, consultoria organizacional, e tu não deixa isso explícito, né? As pessoas vão estar constantemente te procurando para alguma coisa que tu não tá oferecendo, né? Então isso desgasta também, enfim, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro. O conteúdo gratuito também é uma coisa bem legal, né? Que chama a atenção das pessoas e, de novo, né? Não qualquer coisa, mas alguma coisa bem elaborada, bem pensada, né? Então, um e-book, podcast, tem tanta gente, né? Que gosta de falar bastante. Acho que eu e tu, né, Sabrina, a gente gosta de falar bastante. Vamos pensar no podcast, Júlia. Olha aí uma ideia. Sabe? É uma coisa bem interessante, assim, né? E não precisa ter uma regularidade, uma frequência. Faz ali enfim, né? Manda isso para a rede e seja o que for, né? Porque é uma coisa que vai estar, de repente, fazendo a diferença na vida de alguém. A gente não sabe onde que os nossos posts chegam, né? Onde que o nosso conteúdo está chegando. Daqui a pouco ele está chegando em alguém e está fazendo a diferença na vida dessas pessoas, né? Outro dia eu li uma publicação de uma psicóloga e eu disse, meu Deus, olha que conteúdo sensacional, né? E eu falei para ela, menina, o teu conteúdo é ótimo, eu amo, eu adoro ler. E ela disse, nossa, tu é do Rio Grande do Sul. Olha onde é que tá chegando, olha a diferença que tá fazendo na vida de alguém que eu nem imaginava, sabe? Então eu acho que é isso, né? E para finalizar, eu acho que assim, valoriza o que acontece na tua rede social, né? Não são números, são pessoas que estão ali, né? Não são seguidores, são pessoas, são seres humanos. Assim como os nossos pacientes não são casos. Eles são pessoas, eles são pacientes, eles são seres humanos. Né? Então a gente tem que valorizar isso. E um passo por vez, e comemorem as pequenas conquistas, né? Não é número de seguidor que vai dizer pra gente o quanto a nossa rede social é relevante, né? É a mudança que a gente está fazendo no mundo e às vezes a gente nem percebe. Nossa, Júlia, quanta coisa legal, menina! Quanta informação valorosa que você trouxe aqui pra gente hoje. Nossa, Que bom estou que muito gostou. feliz pra gente. Nossa, muito feliz para a gente ter tido essa conversa, para a gente ter promovido aqui essa atividade. A live vai ficar salva no nosso perfil e depois, né, quem vir a chegar no nosso perfil vai poder assistir. E olha, essas dicas que você trouxe agora, eu tô privilegiada porque eu recebi aqui umas anotações suas. Então eu vou começar a pensar e colocar em prática, porque, como eu disse, né, enquanto estudante, eu me permito estar na experimentação. Então, olha, muito valor, muito valor. Esse teu e-book também eu acho que vai ficar muito bom, vai ficar muito legal. Tomara que Inclusive, a gente divulga também nas nossas redes. E, né, essa nossa conversa muito boa, mas a gente vai ter que finalizar também, né? Porque sim. a gente tem que testar, né? Tá na hora de testar?
Tudo que é bom acaba, né? E aí, deixa pra gente, então, os teus contatos, Júlia, para como que a gente entra em contato contigo. Sim, o meu Instagram é @julia.psicóloga, que é esse aqui pelo qual eu tô fazendo a live. Então, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Lá tem o meu WhatsApp também. Podem ficar à vontade para me perguntar o que vocês quiserem, né? Qualquer dúvida que tenham. Em relação ao código de ética, em relação às redes sociais, né? Eu sou bem aberta, eu gosto de falar. Então, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato bem tranquilo. E divulguem essas informações, né? Que a gente comentou hoje. Façam a divulgação disso. É uma coisa importante, né? Uma coisa que as pessoas precisam saber. Então divulguem por aí, né? Façam postagens, façam conteúdo sobre isso, né? Acho que é importante a gente estar sempre falando sobre isso e divulgando por aí, né? Quando a gente puder. É, fiquei até com vontade de criar mais coisa Vai lá, para minha Sabrina, rede vai social. lá. Ai, que legal, Júlia. Obrigada, viu? Muito Eu que obrigada por você agradeço. ter aceitado. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por compartilhar os teus conhecimentos, as tuas experiências aqui com a gente. Eu E agradeço muito o é isso convite. aí. Ai, que Uma bom. Você honra. sabe muito bem que você sabe que essa vida de diretório acadêmico, né, é uma vida de vicissitudes e de amor. Né? A gente está aqui Eu te é por falei, amor. boa sorte, né? Ah, não voltaria para essa vida, mas boa sorte. Ai, a Vocês gente, estão a parte fazendo mais. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, viu? Eu sou suspeita em falar, porque tudo que vocês colocam, todos os eventos que vocês fazem, né? Eu dou um jeito de participar, porque realmente é muito relevante os assuntos que vocês trazem. E que bom que o online, né, está sendo mais utilizado, porque é para isso que ele serve, né? É para esse tipo de coisa. Então, que bom e parabéns para vocês. Ai, obrigada, Júlia. Obrigada por estar com a gente. E eu acho que uma das coisas maravilhosas do diretório acadêmico é isso que a gente está fazendo aqui, esse contato, que né, a gente está meio longe, mas a gente está junto. E essas trocas, esses aprendizados, então, é o que tem de mais importante nessa labuta do É, diretório. com certeza. E nesse momento da vida, né, do nosso país. Então, Ju, obrigada. Obrigada a todos que assistiram, o pessoal que prestigiou aqui com a gente, que comentou. E a gente se vê em breve na nossa próxima live do DA. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.